Hoje nós vamos fazer a 12ª aula. É um livro da área de ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo. As primeiras aulas desse curso já estão no nosso canal do YouTube. Eu tenho subido uma por cada segunda-feira. Então, com o tempo, nós teremos no canal todas as aulas até a 12ª que eu estou fazendo hoje. O tema de hoje, ele é tabu na imprensa. O pessoal, por intermédio de pesquisa, ficou sabendo que quando se trata do assunto suicídio, o número de pessoas que pensam nessa bobagem chamada suicídio aumenta. Eu digo bobagem porque o pessoal não conhece o que nós do Espiritismo conhecemos a respeito. Então, mesmo com o tabu, eu vou abordar o assunto sim, porque eu acho que aquela pessoa que um dia cogitou sobre a possibilidade de cometer um suicídio, ela não sabe muito bem as consequências do que ela está ocasionando com o suicídio. Então, nós pretendemos desenvolver esse assunto hoje. E esse assunto, para quem quiser pesquisar mais, ele está muito bem abordado no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Uma das armas, ferramentas que as religiões usam para tentar impedir que o povo pense em suicídio é o medo. Eles afirmam que o suicida está condenado ao fogo eterno, que ele está condenado e que não adianta nem você orar pelo suicida. Então, nesse livro, O Céu e o Inferno, Allan Kardec trata muito bem desse assunto, sobre as penas eternas. E ele, inspirado pelos espíritos que trouxeram a codificação, a doutrina dos espíritos, vem esclarecer que esse eterno é relativo, desde que haja um arrependimento sincero. Então é possível sim da pessoa restabelecer-se e programar uma nova encarnação, e a vida nunca vai ter fim. A vida, como nós tratamos no Espiritismo, ela vai do átomo ao arcanjo, que o arcanjo um dia também foi átomo. E outra coisa, então, é sobre orar aos que cometeram o suicídio. Então, nós temos relato nesse livro, Céu e Inferno, de pessoas que passaram para o outro plano pelo suicídio. Elas nos descrevem todo o sofrimento e nos descrevem também o refrigério que elas têm quando alguém ora por elas, o bem que essa oração traz a elas. Outra parte do assunto, então, é o bem sofrer e o mal sofrer. Então, nós vamos dissertar sobre o suicídio, mas normalmente quem pensa em suicídio, ele não quer terminar com a vida, ele quer terminar com algum sofrimento que está muito difícil de ele suportar esse sofrimento. Então, nós temos essa segunda parte que vai falar de bem sofrer e mal sofrer. Então, você vai lembrar de Jesus dizendo: no mundo tereis tribulações, mas tede bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós devemos seguir Jesus. E onde nós temos Jesus é na parte do Evangelho. Então, esse trecho da segunda parte, nós vamos tratar do Evangelho, ensinando o bom sofrer. Porque sofrimento nessa vida carnal é inevitável. Nós estamos na vida carnal porque tivemos problema na vida espiritual. E foi
foi feito um plano que a gente viesse para a vida carnal e com o sofrimento bem vivido, bem suportado, a gente estaria purgando na carne uma coisa muito pesada que nós trazemos no corpo espiritual. Então, o corpo espiritual purga pelo corpo carnal uma energia grosseira que estava fazendo muito mal a ele. Então, um sofrer de acordo com as dicas de Jesus é um bom sofrer. E a pessoa não vai pensar nunca no suicídio. Iniciando o estudo, então, nós temos na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, escrito o seguinte: o suicídio pode ser definido como a destruição direta da vida por impulso próprio. A vida do corpo de carne, porque a vida do corpo espiritual, essa não vai ser destruída, tá? Destruição direta da vida do corpo de carne. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, como eu disse no espiritualidade, aquele espírito que apresentava determinados problemas a serem purgados na carne, foi programado uma vida carnal para ele, uma encarnação onde ele pudesse purgar essas energias que faziam tanto mal a ele. E se eu faço um suicídio voluntário, eu então estou contrariando todo um planejamento que houve da minha vida carnal. Eu estou praticando um ato de pura rebeldia e ignorância. Mas da ignorância nós vamos terminar então a lição de hoje para vocês não poderem mais alegar a ignorância. Sua causa geral é o descontentamento. Então eu não estou contente com o que foi planejado na minha vida carnal. Então eu vou pensar em suicídio, mas houve um planejamento. Se eu estou com essas dificuldades na vida carnal, é porque essas dificuldades me trariam um aprendizado que era necessário para mim continuar na minha verdadeira vida, que é a vida espiritual. Vamos lá. Muitos podem ser os motivos: ociosidade, mente vazia, oficina do demônio. Demônio, no caso, é um espírito obsessor, um inimigo, um zombador, alguém que quer o nosso mal de todo jeito. Então, ele percebe no ocioso uma oportunidade de influenciação que traz logo esse pensamento de suicídio. Falta de fé. Então, a pessoa muito materialista tem esse problema, né? Ela não percebe o propósito de uma vida carnal, que é sofrida, que é cheia de dificuldades. Falta fé. Própria sociedade. Na sociedade, a gente vê muita coisa que traz ideias erradas. Por exemplo, morreu, acabou. Isso é uma bobagem muito grande. Isso são pessoas que não têm fé, não têm conhecimento. Elas deveriam procurar um pouco mais o espiritismo. E elas veriam os espíritos se comunicando dentro de uma casa espírita, trazendo as suas experiências, as suas decepções, e elas perceberiam que esse morreu, acabou, é balela. Descrença na eternidade. Eternidade é uma coisa muito difícil de ser compreendida realmente. Como nós podemos imaginar algo que não teve um início e algo que não vai ter um final? Isso é eternidade. E o espírito, não o corpo, o espírito, ele é eterno. Nós não sabemos onde foi o início, nós não sabemos no que vai dar, mas nós sabemos que esse início foi uma transformação de, por exemplo, um reino animal, um reino vegetal, mineral, ou um reino para o reino hominal. Então houve uma transformação. Então não é que o homem teve um começo.
Esse princípio espiritual que passou por todos esses reinos, começou no átomo, como eu disse no início, e vai terminar no arcanjo, mas não vai terminar, porque espírito não vai ter fim. Então, nós não sabemos exatamente como começou. Nós sabemos que vem de muito e muito e muito, muito longe. Entramos no reino hominal. Estamos no reino hominal agora. Somos homens. Hoje, encarnados. Mas, na realidade, antes de virmos à carne, éramos homens com esse corpo espiritual ligados ao planeta Terra, no plano espiritual do planeta Terra. Por problemas que nós não sabemos determinar, por uma bondade de Deus, existe um véu que não deixa ver o que nós éramos antes da nossa ligação no corpo carnal. Nós nascemos, então, e estamos nessa vida. E essa vida, então, do corpo vai ter um fim, sim. Não sei se vai ser por doença, acidente, como vai ser, mas já está programada. No Livro dos Espíritos diz que duas datas são determinantes na vida corpórea. A data da ligação com a carne, o início da ligação do espírito com a carne, e a data do desligamento, a morte do corpo. A morte do corpo não significa morte para o espírito. Tem muitos espíritos que trazem depoimento para nós na Casa Espírita e dizem que nem perceberam que já fizeram essa passagem. Então, para eles, a morte nem foi percebida. Eles ainda pensavam que estavam na vida encarnada. Só que estava tudo muito estranho. E aí, na Casa Espírita, nós conversamos com ele e fazemos ele perceber que ele não tem mais o corpo de carne. Mas ele continua tendo um corpo, sim, e tendo uma vida, sim, e ela vai continuar assim. Pensamento de que tudo acaba junto com a vida. Então, é o que eu acabei de falar, tá? A sociedade tem essa história do morreu, acabou, isso faz muito mal, e a pessoa que está com um grande problema que ela não sabe como resolver, ela pensa, vou pôr um fim nesses problemas todos. Mas ela não sabe o que vai vir depois, e é o que nós vamos tratar agora. Dúvida quanto ao futuro. Então, a nossa sociedade muito materialista duvida. Então, eu faço uma palestra como essa de hoje, você mostra com uma pessoa e a primeira reação dela vai ser de dúvida. Mas a gente deve persistir, porque foi programado por Jesus. A terceira revelação seria dada. E a terceira revelação é os espíritos revelando essas coisas todas que nós vamos ter depois da morte do corpo. Ideias materialistas. Isso daí está pesado principalmente no continente europeu. Nós temos uma entrevista do Divaldo Pereira Franco para a Federação Espírita do Paraná em março de 2020, há um ano atrás mais ou menos. Ele fez um seminário lá no Paraná e foi entrevistado. E nessa entrevista ele diz que para os próximos 10 anos nós teremos muitos espíritos de alta estirpe do plano espiritual se preparando para reencarnarem principalmente na Europa. Por quê? Porque a Europa está muito materialista. E o nível de suicídio na Europa está previsto, vai aumentar, já é grande, vai aumentar muito nos próximos anos. Então, espíritos estão se candidatando como voluntários para vir como missionários, para tentar conter essa onda de suicídio que está se tornando pandêmica. Então, essas ideias materialistas não oferecem ao homem nenhuma alternativa de solução para os seus problemas prementes. Então, o homem não tem fé, o homem não acredita numa vida que prossegue após a morte do corpo. Os problemas prementes fazem ele pensar logo no suicídio. Põe um fim nesses problemas todos. Vamos continuar para ver que bobagem que eles estão pensando. Esses são os incentivadores do suicídio e produzem a frouxidão moral. Há alguns casos de ordem particular.
Então, envolvimento em escândalo trazido a público, por vergonha dos filhos, da família. Então, a pessoa se descuidou, se envolveu num escândalo, isso veio a público e por vergonha dos filhos, da família, ele vem a pensar em suicídio. Isso é comum nos países orientais, mas é pura ignorância. Então não tem nada de honra no suicídio. Suicídio é mais vergonhoso do que admitir a vergonha que está passando e tentar se regenerar ligado ao corpo. Se desligar do corpo por vergonha é bobagem, nós vamos ver mais à frente. Perda de entes queridos. Então a pessoa, fiquei sozinho, eu ponho fim à minha vida e vou me encontrar. Grande besteira, tá? Isso não vai acontecer e nós vamos falar mais à frente por quê. Conhecimento de estar com doença grave. Muitas vezes a doença grave é o purgar na carne aquela energia pesada que eu falei que a pessoa traz no corpo espiritual. Então aquilo que era benéfico para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, então eu estou purgando no corpo uma energia muito densa, muito pesada, que atrapalhava a minha vida espiritual. Eu vou pensar em suicídio e por fim a esse dreno que está me fazendo muito bem para mim continuar na vida espiritual com o meu corpo espiritual mais leve, menos denso. Continuando. Orgulho de sacrificar a vida para salvar a de outros, embora sem nenhum sucesso. Então, por incrível que pareça, tem gente que até pensa nisso, né? Eu vou fazer uma coisa muito boa, mas ele sabe que não vai ter sucesso e acaba isso sendo considerado um suicídio, tá? Não podemos deixar de mencionar os que abreviam a vida através dos vícios. Então aqui acontece alguma coisa que a pessoa nem pensa que ela está se suicidando. Mas quando ela teve aquela frouxidão moral e ela se entregou ao vício, ela está cometendo um suicídio indireto. Ele não é tão violento como um enforcamento, um tiro na cabeça, se atirar de uma grande altura, mas é um suicídio, porque a pessoa, o espírito encarnado, ele está tão desesperado que ele quis apagar a seu raciocínio, a sua consciência, e ele se entregou ao vício. Excessos de alimentação e do sexo. Isso daí ninguém pensa que pode ser uma forma de suicídio, mas é grave, tá? Quem leu o livro Nosso Lar viu o espírito André Luiz penar por 7, 8 anos por esse tipo de descaso que ele teve na vida encarnada. Na vida encarnada ele era um cientista, um médico, um homem de respeito, mas ele tinha alguns desvios nessa parte de alimentação, sexo, vícios, e ele acabou desencarnando, e no plano espiritual ele era tratado como suicida. E ele sempre dizendo que não, que ele não era suicida. Mas é o que nós estamos estudando agora, tá? Um suicídio de forma indireta, tá? Imprudência, imperícia ou omissão. Então, eu dirigir uma motocicleta a 300 km por hora numa estradinha do interior, isso é imprudência pura. Imperícia, eu me meter a dirigir uma motocicleta sem ter a perícia para dirigir uma motocicleta a 300 por hora. Omissão, não sei, aí um exemplo agora para vocês, mas é tranquilo, tá? São todas formas de suicídio. Não é aquele suicídio direto, mas são formas de suicídio. Hoje verifica-se a incidência de suicídio em alguns grupos sociais. Então, nós tivemos algumas décadas atrás aí uma sociedade liderada por um pastor, Jim Jones, que ficou muito famosa. E aquela comunidade que vivia
isolada numa comunidade lá, houve um suicídio coletivo. São vários os casos a serem estudados. E podemos, então, classificá-los em dois grandes grupos. O direto, que é intencional, eu vou me matar, vou lá e faço de forma direta. E o indireto, que é o que nós estudamos agora no final. Vamos então ao Livro dos Espíritos, na questão 957. Consequência comum do ato. O que acontece então com o suicídio? Aqui o suicida não pode escapar é o desapontamento. Chega a um resultado muito diferente do que imaginava atingir com seu gesto translocado. Então ele pensava, esse sofrimento está insuportável, eu vou pôr fim a esse sofrimento. Suicida-se e o desapontamento vai ser enorme, tá? Então esse gesto translocado aí vai resultar num desapontamento enorme. O efeito mais grave do suicídio vem ser o lesionamento do corpo espiritual. Então eu falei, por exemplo, do suicida que deu um tiro na cabeça. Aí você vê uma criança nascer sem o cérebro, um anencéfalo. Da onde surgiu esse... Normalmente esse encarnado anencéfalo não dura muito, mas ele tem um lesionamento no seu corpo espiritual tão grave, causado por um tiro no cérebro na vida passada, que ele precisa vir à carne no corpo de um espírito, de um encarnado anencéfalo, para poder purgar na carne essa bobagem que ele fez numa vida passada, dando um tiro na cabeça. A única explicação que nós temos para uma criança que nasce anencéfalo. Mas é um castigo? Não, não é um castigo. É um meio de ele se reharmonizar com o corpo. Na próxima encarnação, é muito provável que ele venha com um cérebro normal. E o grande mérito está na família que acolhe um espírito desses. Então, a grande caridade de uma mãe que recebe esse filho anencéfalo, resolve não abortar, deixa esse filho nascer e trata esse filho com todo o amor até a morte natural dele, que vai acontecer dentro em breve, porque é muito difícil um espírito desse chegar na fase adulta. Com a persistência mais prolongada e tenaz do laço que liga o espírito ao corpo físico. Então, são duas consequências, tá? Lesionamento do corpo espiritual. Então, eu falei um exemplo do caso do tiro na cabeça, mas existem outros casos, tá? E pessoas que se jogam de uma altura e quebram o corpo todo. Enfim, são vários os casos. Ele estaria lesionando o seu corpo espiritual. Ele vai ter que ter uma outra vida encarnada num corpo com muitos problemas, muitas dores, para poder harmonizar o seu corpo espiritual novamente. E o outro caso grave aqui, então, é a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito ao corpo físico. Quando o corpo físico está ligado ao corpo espiritual, como eu disse, tem uma data para esse laço se fixar e tem uma data para esse laço se desfazer. E as equipes espirituais especializadas em desmanchar esses laços entram em ação. Então, uma morte natural, esses espíritos vêm assistir a pessoa e esses laços vão sendo retirados e você fala assim, nossa, ele teve uma morte tão suave, nem parecia que ele tinha uma doença tão grave. É que ele já tinha o merecimento, estava na hora dele desencarnar e a equipe espiritual foi tirando os laços de forma ordenada e modo que ele deve ter sentido muita dor, sim, mas hoje em dia temos analgésico e não houve sofrimento, porque foi uma coisa programada. Então, uma vida que terminou no prazo certo. Quando ela é abreviada pelo suicídio, então a coisa é grave.
Primeiro de tudo, ele é um revoltado, ele não tem merecimento nenhum da equipe espiritual vir desfazer os laços. E aí ele fica ligado ao corpo de carne. E o corpo de carne já está morto. E ele vai sentir os vermes roerem o corpo dele. Nós temos relatos iguais a esse dos espíritos no livro Céu e Inferno. Na segunda parte do livro tem relatos de espíritos que continuaram ligados ao corpo de carne e sentindo os vermes roerem seu corpo. É forte o que eu estou falando? É, mas é de propósito. Esse negócio de morreu, acabou, tem que acabar. Nós temos que falar para as pessoas o que o Espiritismo trouxe para a gente quanto ao suicídio. Esse fato prolonga a perturbação espiritual, provocando a ilusão de que o espírito ainda se encontra entre os vivos. Nós temos um relato de espírito que diz: eu entrei na frente do trem, o trem veio e espedaçou meu corpo. Eu entrei na frente do trem, o trem veio e espedaçou meu corpo. Ele não sai disso, vira um ciclo contínuo. Por quê? Porque aquilo foi tão forte, aquilo foi tão traumático, que ele não consegue sair da situação. Ele saiu do tempo e espaço, ele matou o corpo de carne dele, mas aquela sensação de se atirar na frente do trem, o trem vinha e despedaçar o corpo dele, foi muito forte, foi muito marcante, e ele fica preso naquela sensação. Isso acontece em vários casos de suicídio, tá? Ele fez o ato translocado e ele fica sentindo, ele não consegue sair daquilo. Um castigo? Não, não é um castigo. Ele provocou. Então, ele precisa agora de um arrependimento profundo. Ele precisa se prostrar como o André Luiz se prostrou em oração e pediu humildemente que fosse auxiliado. Então, depois de 7, 8 anos, André Luiz teve essa atitude e aí o socorro veio. E a coisa só foi melhorar mesmo quando o André Luiz entendeu tudo o que tinha acontecido com ele e que realmente ele tinha suicidado-se de forma indireta, e ele começou a melhorar quando ele passou a trabalhar. Enquanto ele era assistido no hospital, no plano espiritual, ele ainda continuava sofrendo muito. E cada vez que vinha alguém e perguntava como ele estava, e ele começava a explicar tudo o que ele estava passando, simplesmente davam as costas para ele e deixavam ele falando sozinho. Até o dia que ele percebeu, numa entrevista que ele fez, com a intenção de fazer algumas reclamações, ele percebeu que não era assim que a coisa funcionava, porque ele foi atendido junto com uma senhora. E essa senhora reivindicava, os espíritos falavam: mas foi dado isso para você. Ah, mas isso assim, assim, assado. Mas foi dado aquilo para você. Ah, mas aquilo assim, assim, assado. Então ele percebeu que reclamar não ia adiantar. E ele pediu trabalho. E aí então ele começou a se reharmonizar no plano espiritual. Então, por isso, alguns podem ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, isso eu já falei, devido à sua falta de coragem e por uma espécie de apego à matéria. Então, a pessoa nunca pensou que a vida continua depois da morte do corpo físico. Ela deu fim ao seu corpo físico de forma traumática. E ela continua presa ao seu corpo físico. E como ela vai sair disso? Ela não tem fé, ela não acredita em nada. Então, vai continuar presa até ela ter esse arrependimento sincero que nós falamos. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec lembra que o espírita tem, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tiver sido na Terra. Olha que legal isso daqui. Então, quanto mais infeliz e resignado eu for na minha vida corpórea, mais feliz eu vou ser na minha vida espiritual. Mas que sacanagem é essa? Isso não é sacanagem, isso é muito bem planejado. Eu, no corpo espiritual, eu tinha problemas. Na vida espiritual, eu tinha problemas.
foi feito todo um planejamento. O Toninho vai nascer lá no interior de São Paulo, naquela família, vai conhecer aquelas pessoas, vai conviver com fulano, ciclano, beltrano, vai ter essa decepção, aquela outra, vai passar por tais doenças. Foi tudo planejado. Por quê? Para me castigar? De maneira nenhuma. Para mim purgar no meu corpo de carne problemas do meu corpo espiritual. E quando eu voltar para a pátria espiritual, eu vou ser muito mais feliz se eu tiver sido bastante infeliz, mas resignado. O revoltado não entra aqui não, tá? A certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava. Então, aqui é o caso do pessoa que pensa, eu vou abreviar minha vida, que eu quero encontrar fulano que já foi, a minha vida sem ele não tem sentido. Pensa bem, ele morreu de causa natural ou porque estava programado que naquela época aquele espírito seria desligado do corpo. Então, ele se libertou do corpo de carne, ele está no corpo espiritual, numa situação muito mais favorável, muito mais harmoniosa. Você suicidou-se. Você foi para o corpo espiritual de uma forma traumática, revoltada, completamente negativa. Então, se ele está numa posição, você vai para o plano espiritual numa posição muito inferior à dele. E a chance de você reencontrar com ele vai ser muito menor. Até o dia que você se arrepender amargamente e resignadamente pedir assistência. Aí você começa a se aproximar dele novamente. Mas vai ser traumático, tá? Vai ser difícil. Outra certeza que o espírita tem, então, outra razão que o espírita tem para nunca pensar em suicídio, que foge de um mal. Então ele pensa que foge de um mal, mas ele não pensa que ele está caindo num outro muito pior e mais demorado e mais terrível. Então eu queria me livrar de um problema. Eu agora não me livrei desse problema, que ele continua me afligindo no meu inconsciente, e eu arrumei um outro problema muito mais grave. Eu me tornei um assassino do meu corpo de carne. Eu destruí a ferramenta que a espiritualidade estava usando para me ajudar a me harmonizar. Então, eu passei para o plano dos desencarnados de uma forma terrível, revoltada, e vai ser muito pior para mim, tá? Muito mais demorado a minha harmonização. Então, outra razão, se engana ao pensar que ao se matar, irá mais depressa à reunião do outro mundo com as pessoas, isso eu já falei. Então, se você pensa que vai encontrar alguém que já foi por uma causa natural, chegou a época dele, você vai estar atrasando, porque ele foi de uma forma planejada, como estava programado, dele passar para o plano espiritual. Então, ele está muito bem no plano espiritual. E você passou para o plano espiritual de uma forma muito revoltada. Então, você vai estar numa situação muito distante da que ele está, num grau vibratório muito inferior ao dele. E tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então, quem conhece um pouquinho do espiritismo sabe que o suicídio não tem nada a ver com os interesses de quem conhece o espiritismo. Quem conhece o espiritismo, ele quer a harmonização do seu corpo espiritual para fazer a passagem e entrar no plano espiritual de uma forma harmoniosa. Há, todavia, alguns antídotos eficazes que podem evitar esse mal terrível. Em primeiro lugar, a prece, que restaura o bom ânimo e a vontade de realização. Então, a prece, você vai tentar uma sintonia com um espírito mais elevado que você, que quando você foi ligado ao corpo de carne, ele ficou no plano espiritual. O teu anjo guardião, o espírito guia, seja lá que nome dá, ele existe. E com a prece,
você vai pedir que pela inspiração, você não vai ver ele na tua frente, não, mas ele vai, por inspiração, induzir ideias no seu consciente. E você, então, vai ter um refrigério, uma vontade de realização, um bom ânimo. O seu bom ânimo vai ser restaurado. Para o espírito que suicidou-se, a prece é um bálsamo que reergue e prepara para as reencarnações regenerativas. Então, aqui vamos de encontro às religiões católicas, evangélicas, que dizem que não adianta eu orar para um suicida, que ele já está condenado ao fogo do inferno, a condenação é eterna. Então, como eu disse, no livro Céu e Inferno, Kardec trata disso, ele explica muito bem, é um livro todo que ele escreveu explicando. A segunda parte, como eu falei, ele traz os relatos das pessoas que fizeram uma passagem para o plano espiritual, e entre alguns casos ele cita alguns de suicida também. E esses espíritos vêm dizer o refrigério que é quando alguém se lembra de orar por eles, tá? Então, eles que estão nesse sofrimento, nessa consequência terrível do suicídio no plano espiritual, vão ter um grande refrigério, sim, quando alguém ora por eles. Em segundo, o trabalho que ajuda a vida a escoar-se mais rapidamente, sem maiores turbulências e resignação, sem queixas. Então, é a segunda consequência da prece, tá? A vida vai escoar-se rapidamente, sem tantas turbulações, você vai passar pelas turbulências, mas resignado e sem queixas. Deve-se observar ainda os meios possíveis da reta consciência. Consciência é isso que nós estamos fazendo. Vamos tratar desse assunto, vamos pensar, vamos trazer isso para o nosso consciente, para não alegar depois, mas eu não sabia, ninguém me falou. Então, por isso que eu estou entrando nesse assunto hoje, tá? Se você teve interesse, continua aqui. Nós vamos falar um pouco mais, principalmente dessa parte de oração. Através de uma vida honesta, justa e, acima de tudo, evangelizada. Aqui está o caminho das pedras, tá? Eu falei que o nosso modelo e guia, o que disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim, ele está no Evangelho, tá? Então, se você quer saber o que ele falou, está no Evangelho. Isso é a luz dos ensinamentos de Jesus. Caminho, verdade e vida, como eu disse. Bem sofrer e mal sofrer. Então, quer dizer que tem como eu sofrer bem? E tem como... Bom, é lógico, sofrer mal é lógico, né? Vamos tratar disso, então. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não falava dos sofredores, porque todos neste mundo sofrem. Ricos, miseráveis, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Provas bem suportadas. Vamos continuar. O desânimo é uma falta. Desânimo, lógico, não é uma prova bem suportada. A prova está dura, eu desanimei. Nada disso. Prova bem suportada, não desanima, não. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. Sem coragem, como é que Deus vai te consolar? Você é um covardão. Na primeira dificuldade você desanimou. A prece é um sustentáculo da alma. Então a alma, o espírito, o ser que pensa, ele com a prece, ele consegue, como eu falei, uma inspiração dos bons espíritos. E isso serve de sustentáculo. Mas não é o suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Você acredita realmente que Deus castiga? Pensa nisso, tá? Deus, o amor incomensurável, Deus, o amor puro, iria castigar o filho que provavelmente ele ama, né? Se ele ama tudo na natureza, como é que ele não amaria a obra-prima que ele fez, que seria o espírito hominal?
Então Deus ama muito sim aos homens. Então Deus não errou. Deus não está errando agora. E nem Deus vai errar no futuro. Então eu tenho que ter essa fé para mim poder ter esse contato através da prece com a espiritualidade superior e receber esse sustentáculo aí, tá? Para o bem sofrer. Tendes ouvido que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Então, se você está sofrendo muito, parabéns, você tem ombros fortes. Senão você não teria um fardo tão pesado. O fardo está pesado, você está purgando no corpo de carne dívidas que você traz lá de trás, e esse purgamento que você está fazendo aqui vai te fazer muito bem. Quando você sair desse corpo de carne aqui, você vai se dar bem lá no plano espiritual. Aguenta firme, meu irmão. Conta comigo. Precisar de apoio, estamos juntos. O fardo é proporcional às forças, e a recompensa será o mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Então vamos lá. Aflição sem sofrimento, aflição sem derrotismo, aflição sem revolta, tá? Aflição com fé. Eu sei que eu tenho problemas. Eu sou um espírito que no corpo espiritual trazia problemas que me faziam muito mal. E nessa vida que foi programada, nessa vida carnal que me foi programada, eu estou tendo a oportunidade de purgar nesse corpo de carne essas coisas todas muito pesadas que eu trago na vida espiritual. Eu vou voltar para a vida espiritual muito melhor do que antes de ser ligado a essa vida corporal. Isso é fé. Essa recompensa tem que ser merecida. Sede como militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria seu corpo, entorpeceria vossa alma. Então o militar, ele quer ir para o campo de batalha, ele quer fazer a tarefa para a qual ele foi preparado. Um militar que fica no escritório, que fica numa tarefa rotineira, ele não tem oportunidade de pôr em prática aquilo para que ele foi treinado. Então, no corpo espiritual, a pessoa foi treinada para uma vida muito sacrificiosa no corpo carnal. Então, vamos viver essa vida sacrificiosa assim, com coragem. Fiquem satisfeitos quando Deus vos enviar a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas mais a amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento. Então, não é que a vida, eu vou entrar, vou levar tiro, vou apanhar na cara, não é isso, tá? Às vezes, eu preciso de coragem para enfrentar uma decepção amorosa, para enfrentar uma contrariedade, para enfrentar um orgulho ferido. Esse é o combate sangrento para mim, porque é muito sacrificioso para mim, mas é a minha batalha. Eu militar no campo de batalha, enfrentando essas decepções todas que a vida na carne me proporciona. Pois mesmo aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. Então, está difícil, eu não merecia essa traição que eu sofri e me deixam abater e entro em depressão e desanimo da vida. Olha, eu caí sob o impacto de um sofrimento moral. Então eu tenho que ter muito cuidado para não cair. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem. Eu vim aqui para isso, para enfrentar essas tribulações da vida carnal. Então eu não vou ter recompensa porque eu estou enfrentando. Foi tudo programado. Eu vim aqui para sofrer essas tribulações. Então eu vou enfrentá-las, é a minha obrigação. Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Onde seria esse lugar glorioso? Na vida espiritual. Então, se eu suportar resignadamente na vida carnal, eu vou ter os louros na vida espiritual, quando eu tiver o desligamento natural da minha vida corporal. Quando for atingido pela dor ou pela contrariedade,
Trate de elevar-se acima das circunstâncias. Tem gente que sofre muito com espinho no pé. Uma unha encravada é um tormento. Essa pessoa sofre demais. E tem pessoa que tem doenças graves, doença que causa muita dor. E você não vê essa pessoa sofrendo. Então, vocês estão entendendo agora o que é bem sofrer e mal sofrer? E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera e do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Eu vim aqui para isso, sofri as tribulações da vida carnal e fui o mais forte. Eu não me revoltei, eu não me abati, eu não caí em vícios, eu não tentei apagar a minha consciência com o remedinho tarja preta ou com vícios de produtos químicos mais estupefacientes que existem. Eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode ser traduzido por bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu sofra? Não. A vontade de Deus é que eu me harmonize. Então, lá na vida espiritual, que é a verdadeira vida, eu estava completamente desarmonizado. Então, a vontade de Deus foi que eu me viesse essa vida ligada a um corpo de carne, com essas tribulações todas, para atingir a harmonização quando eu deixasse a vida do corpo de carne e voltar à vida espiritual mais harmonizado do que quando eu saí de lá. Quando eu não saí de lá, porque da vida espiritual você não sai nunca. Eu, da vida espiritual, me liguei a um corpo de carne. Minha memória foi zerada, um véu foi colocado, eu não sei o que eu era, eu não sei o que eu fui, as vidas que eu tive, eu passei por tribulações, chegou num momento que estava determinado, eu desencarnei, eu volto para a vida espiritual muito mais harmonizada do que quando eu saí de lá. Isso é a vontade de Deus. Por quê? Terão esses que suportarem, se forem submissos à vontade de Deus, terão centuplicadas as alegrias que lhe faltaram na terra. E após o trabalho, virá o repouso. Ok? A maioria dos seres humanos não é capaz ainda de enfrentar a dor com resignação. A maioria não é. Antes, o que se vê é inconformismo. Mas por que foi acontecer justo comigo? Você não sabe, mas a espiritualidade sabe. Se resigna, faz suas preces, pede um sustentáculo, o teu anjo guardião, o teu espírito guia, vai inspirar ideias na tua cabeça que vão te melhorar no teu conformismo. A queixa intermina. Aquela pessoa, ó vida, ó Deus, ó azar, só comigo acontecem essas coisas. Ótimo, que bom. Você vai entrar em harmonia. É a ferramenta que a espiritualidade está usando para você se harmonizar. O abatimento sem limites. Esse é aquele que, desanimei, não quero mais saber de nada. O depressivo, eu vou tomar meu remedinho tarja preta, eu tenho uma noite de sono que eu esqueço os meus problemas. Esquece o caramba, eles estão lá. Você entorpeceu o teu cérebro com um produto químico. Procura um médico que te auxilie a se livrar disso daí. Isso daí está fazendo muito mal para essa vida espiritual que você tem. Isso é suicídio indireto, meu amigo. É necessário orar para ter um canal de comunicação com Deus. Você não vai falar direto com Deus, o Criador, mas você vai ter uma comunicação com esse canal que é exclusivo seu. Um espírito mais elevado que você, comprometido com você, que quer o teu bem, vai encontrar uma forma de se comunicar com você. Mas a prece, sem uma fé ardente no Criador, sairá dos lábios e não do coração. O mal, a dor, o sofrimento são os remédios para as curas dos males da alma, do corpo espiritual. Toda a vida não devemos autoprovocar a dor,
Então, tem algumas religiões aí que os monges usavam silício. Silício era uma corda com umas pedras, sei lá o que eles punham na coxa, e quando eles tinham um pensamento atrapalhado, eles apertavam essa corda para provocar a dor, para controlar os seus pensamentos, as suas tentações através da dor. Isso é ridículo. Tem gente que nesses monastérios se chicoteia, porque ou devemos provocar a dor para. Não, de maneira nenhuma. Você tem que sofrer aquilo que for natural, aquilo que estiver programado no seu plano reencarnatório, não provocar a dor. Para não sofrer as consequências, nem ter motivo de queixas, pois estas são hábitos de insubordinação às leis divinas. Ficou confuso aqui no fim, né? Todavia, não devemos provocar a dor, para não sofrer as consequências. Então, quando eu provoco a dor, eu vou ter consequências. Nem ter motivo de queixas. Então, não vou me queixar porque eu que estou provocando a dor. Pois estas são atos de insubordinação às leis divinas. As leis divinas, então, é a programação reencarnatória que foi feita exclusiva para você. É sua. Ela é prêt-à-porter, feita sob medida, tá? Não, prêt-à-porter é o contrário. Não, prêt-à-porter é pronta para usar, já está pronto. É serviço de alfaiataria mesmo, tá? Então, o teu plano reencarnatório foi feito de encomenda para você, espírito desencarnado, que apresentava os problemas e desarmonias e que precisavam de ajuda. E a ajuda veio com a ligação de você, espírito desencarnado, com você, espírito encarnado. Um véu do esquecimento, como um computador passou por uma limpeza, um computador que foi resetado, ele está com um programa novo, recebendo os primeiros ensinamentos da família, dos amigos, e a oportunidade de fazer tudo de uma forma diferente. Mas não se esqueça que toda noite, no desdobramento, você volta ao plano espiritual. E você tem condições de frequentar um curso, de ter um contato com a espiritualidade superior e você voltar para a carne com mais resignação, mais conformado. Bom, minha gente, era isso que eu tinha para falar do suicídio. Eu fui duro, eu fui incisivo e eu falei o que nós sabemos num centro espírita. Você não estava preparado para ouvir tudo isso, mas você precisava ouvir. Você na rua ouve falar direto, morreu, acabou. Então agora você está sabendo que não é bem assim. Nós, num centro espírita, comunicamos-nos com espíritos, inclusive com espíritos que suicidaram-se. E eles nos relatam que morreu sim o corpo de carne, mas ele não morreu. E aquilo que ele provocou no corpo de carne está presente no corpo espiritual. Então, falei de casos graves aqui, do anencefalo que deu um tiro na cabeça, da pessoa que traz um problema de falta de ar, ou, enfim, dores no corpo todo. Você não sabe como foi a vida passada. Graças a Deus você não sabe. Então você veio como um computador resetado. Você veio com o véu do esquecimento, tendo a oportunidade de se harmonizar no corpo de carne e voltar para o corpo espiritual mais harmonizado. Era isso que eu tinha preparado para hoje, minha gente. Se ficou dúvidas, vocês podem me procurar, ou na livraria, ou na internet. Eu estou no Facebook, eu estou no YouTube, eu estou no WhatsApp, tem muitas maneiras de me encontrarem, tá? Se quiserem maiores esclarecimentos, sintam-se à vontade para me procurarem quando acharem melhor. Obrigado.